Boa noite, gente. Paz do Senhor, tudo bem? Gente, mais uma Makir Podcast, mais uma segunda, mais um podcast com uma história incrível. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e ficar até o final aí. Aproveita, por favor, se inscreva no canal, compartilha e principalmente dá um joinha lá no sininho lá para que você tenha sempre, saiba toda segunda com episódio novo. Nós estamos trabalhando cada vez mais forte para que você venha entender que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Amém? Gente, aproveitar, vamos agradecer nossos apoiadores, Demarca Empreendimentos, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barber. Gente, muito obrigado por todo aquele que tem mandado mensagem. Você também que quer apoiar a gente, entre em contato com a gente, vai estar passando aí os nossos canais de acesso aí e vai ser um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigado também pela mensagem de cada um que manda de longe, Itália, França, Londres, Nova Zelândia, muita gente mandando mensagem que o podcast está chegando nesses lugares e a gente fica muito, muito feliz sabendo que Jesus está liberando essa mensagem para muitos lugares. Muito obrigado. Gente, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Hoje a nossa convidada é a Ariane, uma mulher de fibra, de garra, e eu tenho certeza que ela tem muita coisa para passar para você. Então fique aí, fique ligado, Makir Podcast. Ariane, tudo bem, mana? Paz do Senhor. Alegria te ter aqui, alegria de você ter aceito o convite. Deus te abençoe muito. Seja bem-vindo ao Makir Podcast. Amém, boa noite. Para mim é sempre uma honra poder abrir a minha boca para glorificar o nome Glória de Jesus e para contar do que Ele fez na minha vida. Amém. Porque Ele fez. Amém. Ele me tirou lá como aquela mulher samaritana que estava lá naquele poço, desacreditada na vida, desacreditada, né? Que ela podia ter um novo começo e Jesus foi lá e disse: vem, minha filha, vem que tu é uma escolhida. Que top. Me diz uma coisa, natural da onde? Você é daqui, veio pra cá, como é que foi? Então, eu sou natural de Porto Alegre, nasci lá, fui criada lá. Com 30 anos, vim morar em Itapema. Já fazendo parte desse testemunho. Amém. Né? Vivi a minha vida inteira lá, tive minhas filhas lá. Uhum. E há 11 anos atrás, por questões né, do testemunho, resolvi vir para cá. Minha mãe tinha passado num concurso, e aí eu achei que vindo para cá eu ia fugir de tudo que eu estava passando lá em Porto Alegre. Entendi. E aqui eu ia ter um novo recomeço de vida. Entendi. Até tive, mas não foi 100%. Não foi do jeito que a Ariane esperava. Não foi do jeito que eu esperava. A coisa foi por água abaixo de novo, mas Jesus fez. Amém, mano. E que parte lá de Porto Alegre? Você tinha falado, né? Acho que Bonfim, né? Bonfim, eu morei na Cidade Baixa também. Aquela região lá. Aquela região. Que top. Foi assim, a minha família toda de lá, né? Então, assim, foram anos maravilhosos. A minha cidade natal, fiz minha faculdade lá, me formei lá. Minhas filhas nasceram lá. Mas chegou um tempo que eu vim. Amém. E graças a Deus que eu vim, né? Que hoje eu tenho uma outra família que eu conheci aqui em Santa Catarina. Então foi tudo um novo. Quantas filhas, mana? Eu tenho 2 filhas. Uma de 20 anos. Uau. A Nayane, que mora lá em Porto Alegre. E a Valentina, que tem 11, que mora comigo. Que top, mano. Mas tem acesso, conversa direto? Sim. Faz parte de um grande testemunho, assim, de um livro, né, que eu vou contar para vocês. Mas hoje, graças a Deus, até isso Jesus fez, né? Eu acho que Jesus, ele não faz a obra pela metade, ele sempre faz por completo. Amém. E na minha vida, ele fez por completo. Que top, Ariane. Ariane, eu já vi que Deus está querendo liberar logo tudo isso aí que tem, principalmente desse livro, assim. Mana, explica para nós
desde o início, como é que foi essa história, como é que foi essa caminhada até Cristo, como é que foi esse impacto, né? A minha esposa falou comigo mais ou menos ali sobre um pouco daquilo que tu viveu, né? É meio parecido com a minha história, mas conta pra gente como é que foi esse impacto, assim, como é que foi a saída até Cristo, como é que foi se desenrolar até a vida chegar até aqui, conta pra gente. Então, eu vou começar bem do começo mesmo. Amém. Com 9 anos, meu pai e a minha mãe se separaram. E ali, com 9, 10 anos, eu fiquei uma perdida. Porque eu perdi a minha base, que era o meu pai e a minha mãe, a família, né? A estrutura familiar. E eu me lembro que naquela época meu pai ficou muito tempo, assim, meses sem nos ver, né? Briga, né? E ele ficou sem ver. Então, eu carreguei aquilo durante muito tempo. Sim. E na minha adolescência, em Porto Alegre, né? Uma cidade grande, eu comecei para a escola, e aí não tinha o que fazer de tarde, comecei a frequentar praças, e isso com 13 anos. E ali eu comecei a conhecer um mundo chamado droga, né? Então, com 13 anos, eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber, e a porta para droga estava aberta. E com 14, 15 anos, a primeira vez eu experimentei cocaína. Hoje a gente fala assim, 14, 15 anos, eu tenho uma filha de 11, eu olho para ela e disse, nossa, né? 14 anos é ali. E sim, com 14 anos, então eu comecei a usar droga. E era tudo muito normal na minha casa. Porque todo mundo bebia, né? Todo mundo fumava, então era o exemplo. Então eu chegava, né? Tinha bebida em casa, tinha álcool em casa, exemplo, né? Então era tudo normal. A minha mãe e meu pai sabiam, mas não sabiam da droga, sabe? Vai passar, vai passar. É só um tempo, vai passar. Coisa de infância. Coisa de infância, coisa de adolescência. E o tempo foi passando. Em 2004, eu engravidei da minha primeira filha, que eu tinha 21 anos, então eu engravidei dela. Parei um pouquinho de usar droga, assim, uns 4 anos. Foi a época que eu estava na faculdade também. Então, eu parei de usar droga ali naquele tempo, mas bebia assim, meu Deus. Tudo era motivo para beber. Tava feliz, bebia. Tava triste, bebia. Festa, bebia. Bebia muito, assim. E ela tinha uns 4 anos, eu me separei do pai dela. E ali eu entrei no fim, assim, sabe? Eu cheirava, eu saía, era festa, eu deixava minha filha com a minha mãe. E aí eu me separei e voltei para casa da minha mãe. Então era mais fácil, né? Sim. Deixava minha filha com a minha mãe e saía. E aí era festa, faculdade. Eu sou formada em comunicação social. Então era festa, e droga. Quando eu me formei, a minha mãe passou num concurso aqui em Itapema. E disse, tô indo, vou embora. E eu fiquei lá com minha filha. Eu engravidei da minha outra filha. Quando eu engravidei da minha outra filha, eu tava num processo, eu entrei num processo depressivo muito grande, porque eu tive que parar de usar droga. E a cabeça pirou, né? E aí eu comecei a tomar remédios controlados. Quando a Valentina nasceu, eu voltei a usar droga e remédio, eu ia pra Narnia e voltava. Quando eu tive a Valentina, eu disse, não, eu vou passar a licença maternidade lá em Itapema com a mãe. Porque eu tô sozinha aqui, e vim com as minhas filhas e tal, e conheci Itapema. Quando eu cheguei aqui, eu disse, não quero mais voltar. Eu vou me salvar, eu vou vir pra cá, vai acabar a depressão, vai acabar o uso de droga, não conheço ninguém aqui mesmo, vou vir. Vim, tal, voltei, passei minha licença maternidade aqui, voltei, pedi demissão e vim morar aqui. Acho que eu fiquei 1 ano, 2 anos, só bebendo, mas era assim, eu bebia demais. Tudo era motivo para beber. Não tinha fé nenhuma, não tinha religião nenhuma. Para dizer que não tinha, eu ia no centro espírita com a minha mãe, ou ia num Umbanda, mas não tinha fé, porque eu até achava que Jesus, Deus, não existia. Porque eu já estava sofrendo muito, eu sofria. Porque assim, tu começa a usar droga, tu começa a beber, é uma festa, é legal, só que depois começa a virar uma doença. E essa doença começou a virar uma doença muito séria, muito grave, onde me dava depressão e eu ficava muito mal depois do uso. É que no início é o sexta-cheira, né? É aquele negócio final de semana, daí dá o arrependimento quando acaba. E aí depois, quando passa aquela vibe ruim, aí a gente... Não, agora eu vou conseguir. Aí passa a semana de novo. O início da cocaína é assim, né?
E é muito triste, porque tu gasta o teu dinheiro, né? Tu gasta o teu tempo. Eu, no caso, tinha 2 filhas, eu passava... Quando eu não tava cheirando, eu tava de ressaca em casa. As minhas filhas rolando de um lado pro outro, sabe? Com uma mãe ali que não era uma mãe, não era um exemplo de mãe, assim, né? Como Sim. os meus pais também bebiam e cheiravam. Eu tava não sendo exemplo para minhas filhas. E começou a virar uma bola de neve, né? Era cada vez mais uso, cada vez mais depressão, cada vez mais dinheiro posto fora. Cada vez mais eu fundo do poço. E em 2015 eu entrei num processo depressivo muito grande. Eu comecei a fazer um tratamento com uma psiquiatra aqui de Balneário. Só que eu não falava a verdadeira, né? O verdadeiro motivo de tudo isso. Eu botava a culpa na separação dos meus pais, eu botava a culpa... que eu sou depressiva, que isso e aquilo, mas eu não falava que eu sou uma usuária de cocaína. Embora todo mundo estivesse vendo, eu não admitia pra mim que eu era uma usuária de cocaína. Em 2015, eu comecei a ter os primeiros episódios suicidas. Eu tentei diversas vezes suicídio. Não foi uma, não foi 2, foram várias vezes. Teve um episódio que eu tava tão doente, mas tão doente, que eu disse assim, se eu morrer, as minhas filhas vão ficar chorando. Então, eu acho que se eu matar elas junto comigo, tá tudo certo. Uau. E naquela noite eu tava tomada pela droga, pela depressão, e eu fechei toda a casa e liguei o gás. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que disse, desliga tudo isso e abre essa janela. Quando eu me toquei, eu fui lá, abri tudo e voltei assim, eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô doente. E continuei, achando que era só mais uma noite, que era só mais 2, 3 dias. E a coisa vinha. E era 5 dias, e era uma semana. E eu usando. Em 2017, a minha mãe foi viajar um final de semana. E até hoje, eu apaguei da minha memória onde estavam as minhas filhas. Eu comecei a usar cocaína. E eu fiquei 3 dias usando. No 3º dia, eu tava alucinada. Pastor, eu tava assim, eu nunca tinha me visto daquele jeito. Eu ouvia vozes, dizia vozes dizendo assim pra mim que iam vir me pegar, que iam me matar, que iam me pegar. E eu comecei a ficar desesperada naquilo. Quando eu olhei pro chão, eu olhei uma poça de sangue. O meu nariz começou a sangrar, eu tava tendo uma overdose. E naquele dia, eu ainda odiava Deus. Porque de 2015 a 2017, eu vivi 2 anos de muita dor. Eu só pensava em morrer. Porque eu achava que eu não tinha mais o que fazer aqui. Aliás, eu nem sabia o que eu fazia nesse mundo, porque a minha vida era só sofrimento. Eu só fazia todo mundo sofrer. Eu fazia as minhas filhas sofrer. Eu fazia a minha mãe sofrer. Eu fazia todo mundo que estava do meu lado sofrer. Eu dizia, eu quero morrer, porque se eu morrer acaba tudo. Minha mãe não sofre mais. Minhas filhas vão chorar 2, 3 meses depois. Deu. E eu odiava Deus. Eu dizia que Deus não existia, porque se Deus existisse, como que eu ia estar sofrendo? Como? E eu não acreditava em Deus. E naquele dia, olhando para aquela poça de chão e aquelas vozes me dizendo, né? Eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou te trazer para mim, eu vou te trazer... E eu me atirei no chão e eu disse, olhei pro céu, assim, né? Eu tava em casa, mas olhei pro céu e disse, Deus, me ajuda, eu vou morrer. E eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe e disse, mãe, vem aqui. Minha mãe tinha chegado de viagem. E a minha mãe tinha a chave da minha casa naquela época, porque ela nunca sabia quando que ela ia ter que chegar em casa. Eu ia estar na cama, ou eu ia estar usando, e ela ia ter que pegar minhas filhas e correr com minhas filhas de casa. Ela entrou lá e ela disse assim, o que tu tá fazendo da tua vida? E eu disse, mãe, por favor, me interna, me tira daqui. E a minha mãe, alguns atos de coragem que ela teve na vida, ela me pegou aquele dia, me botou dentro do carro e disse, agora tu vai te internar. E aí eu fui pra casa dela, ainda tinha cocaína comigo, depois de 3, 4 dias dei pra ela, disse, eu nunca mais quero usar isso aqui. Fui pra casa, eu acredito que ela me deu o remédio pra dormir. Ela mora num apartamento com sacada, eu me lembro que eu ia pra sacada e eu queria me jogar. Eu tava muito alucinada, muito alucinada. E ela pegou, me deu remédio, dormi. No outro dia a gente foi no CAPS, lá em Itapema. Ela conseguiu uma internação. Aí a gente saiu de lá, ela disse assim, agora tu tem que falar com as tuas filhas, que tu vai ser internada. Eu me lembro que eu cheguei e disse assim, filhas, a mãe vai ficar um tempo fora, a mãe precisa
se curar. A mãe precisa de um lugar, porque a mãe precisa parar de chorar, porque ela só me vinha chorando. Imagina. E a minha filha mais velha disse, mãe, vai lá, eu vou ficar cuidando da Valentina, vai. E eu fui, a minha mãe me levou. E lá, Deus não faz nada por acaso. Deus me levou para uma comunidade terapêutica lá em Lages, de irmãs da Igreja Católica. Uau. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo. Gente, depois quem quiser entrar no meu Instagram tem fotos. Na área rural de Lages. Então, assim, eu não fui para uma clínica. Eu fui para uma comunidade terapêutica. Eu digo que eu fui para um pedaço de céu verde, rodeado de anjos. E a primeira pessoa que abriu a porta era uma irmãzinha. Eu olhei assim e disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu entrei, eu tive consulta com a psicóloga. A psicóloga disse assim, olha, o tratamento completo é de 90 dias. Tu tá preparada? E eu tava meio ainda fora da casinha. Eu disse, tô. Sabe aquele tô assim, mas não tô. Eu disse, meu Deus, eu nunca fiquei tanto tempo longe das minhas filhas. Como que eu vou ficar 90 dias aqui dentro? Era só de 3 meses? Era só de 3 meses. E a minha mãe, fica, é a tua chance, fica. Eu fiquei, minha mãe foi embora. Os primeiros 15 dias foi muito difícil para mim, porque eu ainda odiava Deus. E tudo lá naquela comunidade terapêutica era para honra e glória do Senhor. Vamos almoçar, vamos rezar, né? Porque as irmãs da Igreja Católica rezam. Vamos rezar. Eu disse, ai meu Deus, quem é esse Deus? Quem é esse Deus que deixou eu chegar aqui desse jeito? O que essa gente tá... O que eu tô fazendo aqui? Eu dizia assim, meu Deus, eu vou fugir? Eu olhava para os lados, era mato. Eu vou fugir. E nos primeiros 15 dias foi muito difícil. Eu tive algumas crises de abstinência, porque o uso, assim, nos últimos 3 anos estava descontrolado, né? A culpa, né, de ter chegado onde eu cheguei com 30 anos, está sendo internada por dependência química. O se olhar e dizer, eu tô doente, eu preciso de ajuda. Então, isso tudo mexeu muito comigo. Nos primeiros 15 dias eu queria sair correndo, eu só queria dormir, né? A casa da Providência é o lugar onde eu fiquei. Top. Então, assim... Casa da Providência? Casa da Providência. E é só feminina? Só feminina. Top. Então, assim, tinha regras, né? Porque eu acredito que um dependente químico, ele chega onde chega porque ele perde a regra total. Né? Tu não tem mais regra, tu não tem mais nada. Coração em pedra. O teu único objetivo, o teu único ídolo da vida é a droga. Busca da droga. E tu morre pro resto do mundo. Sim. Tu vive pra droga. Então, durante todos esses anos, eu não tive regra. Então, a gente tinha regra, a gente tinha uma rotina, coisa que eu nunca tive. Então, nos primeiros 15 dias, eu queria matar as irmãzinhas, que só sabiam falar de Jesus e de Deus. Inclusive, todo dia, às 5 da tarde, nós tínhamos estudo bíblico. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Porque, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu tinha que sentar lá, ouvir aquela irmã. Na época, ela tinha 90 anos. Uau. De muita sabedoria. Top. Muita sabedoria. Uma anciã. E eu me sentei lá e eu dizia assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu, Jesus? Por que eu? E eu chorava e passou os 15 dias, nos primeiros 15 dias eu tinha direito a uma ligação. E a minha mãe me ligou e as minhas filhas me ligaram. Naqueles primeiros 15 dias, no 15º dia eu entendi que eu tava ali para ser curada, que eu tava ali, que era uma chance que Deus tinha me dado, que embora eu não acreditasse, Deus tinha me botado ali para me curar e que as minhas filhas e a minha mãe... As minhas filhas estavam sendo muito bem cuidadas pela minha mãe. Top. Minha mãe estava amando elas. Que bom. E que era o tempo que eu tinha para me reencontrar. E aí, daqueles 15 dias, eu disse, agora eu vou com tudo. Agora eu vou me curar de tudo isso. É que tinha um processo também nesses 15 dias da abstinência, aquela coisa toda, né? O organismo voltar ao normal e tu voltar a pensar com Mariane, né? Tinha todo esse processo quando a gente entra numa comunidade, né? Assim, a gente que usou droga, nunca que tu te olha, eu sou um dependente químico, eu sou um doente. Não, é só mais um dia. E é o primeiro passo, né? Aceitar. Né? É só mais um dia, só mais uma noite. Não, consegui ficar sem uma semana sem cheirar, consigo, só que não. Né? Vira uma doença. No início, eu acredito que até não começou. Começou com uma brincadeira, começou com adolescência. Só que quem tem o DNA tem na genética.
é uma doença, né? Então, eu entendi que eu tinha que ser tratada como uma doente. E aí eu me abri para tudo. Foi um processo muito dolorido, foi um processo de muito, muito conhecimento e principalmente de encontrar Jesus. Que lá eu tive meu primeiro encontro com Deus, lá eu entendi que eu sou uma filha amada, escolhida. Uau. Mas todo dia eu chorava. Todo dia eu chorava, olhava pro céu. Eu me lembro que o meu quarto era perto de uma janela e eu olhava pro céu e dizia assim, Deus, por que eu? Por que eu tenho que estar aqui? Embora meu pai e minha mãe tinham separados, eu sempre tive o amor, o carinho dos meus pais. Estudei, sou formada, sabe? Nunca vivi em favela, nada. Sempre tive tudo. Por que eu tenho que estar aqui? E chorava, e chorava, e chorava. E Deus foi trabalhando na minha vida, e foi trabalhando. Na primeira semana, no primeiro mês que eu estava lá, eu tinha direito à primeira visita. Eu pensei na minha cabeça toda aquela semana, me preparando, né, para receber minhas filhas e minha mãe. E a visita era no domingo. Na sexta-feira, a psicóloga me chamou. Disse assim, Ari, a gente precisa conversar. Eu disse, ela me chamando, sexta-feira, deu B.O. A tua filha mais velha, ela não quer vir te ver. Ela não... Ela viu muita coisa, né, pastor? Ela tinha 13 anos na época. E ela viu a mãe dela chegar no fundo do poço. Minha filha acordava de madrugada, eu tava... Nossa. Daquele jeito. Ela tinha que ficar com a Valentina, porque eu sumia, né? Então, assim, ela não quis me ver. Carregou muito peso. Carregou muito peso. E o fardo dela tava muito pesado. Então, quando eu entrei lá, ela... Não quero mais saber da minha mãe. Ali eu desabei. Porque eu disse, meu Deus, eu criei uma expectativa, eu fiz todo um roteiro do que ia ser esse domingo, né? Eu saí, eu tô me recuperando, eu tô bem, eu procurei ajuda. Mas ela não quis vir. Minha mãe veio com a minha filha pequena. A Valentina, na época, tinha uns 5 anos. Foi um domingo maravilhoso, sabe? Porque é uma fazenda. Então, tinha carneirinho, tinha cavalo. A gente passou o dia inteiro junto. E a hora de ir embora, a Valentina teve uma crise, né? Ela chorava e dizia, mamãe, eu não quero ir embora. Mamãe, eu quero morar contigo. Mamãe, eu quero ficar aqui. Mãe, não, por favor, não me deixa minha avó me levar. E ali, Diogo, pastor, eu decidi, vendo a minha filha sofrendo, eu tive que pedir pra minha mãe, disse, bota ela no carro, porque ela tem que ir embora e eu tenho que continuar aqui. Eu tenho mais 60 dias pra ficar aqui. Foi horrível ver minha filha sofrendo daquele jeito. Quando a minha mãe botou ela no carro, eu me lembro até hoje das mãozinhas dela batendo assim no vidro, ela gritando, ela dizia, mamãe, não deixa a vovó me levar. Aquele dia eu decidi que nunca mais as minhas filhas iam me ver. Iam me ver drogada, iam me ver bêbada, que nunca mais elas iam sofrer por causa de mim, por causa de droga. Isso eu não ia mais fazer por ela. Isso foi em 2017, fazem 7 anos, que eu tô cumprindo o que eu prometi para as minhas filhas. Glória a Deus. Porque... E eu não posso glorificar outra pessoa a não ser Jesus. Amém. Porque eu tenho certeza que foi ele que pegou e disse, vem, filha, vem. Amém. Vem pra cá, porque eu vou te levar. Amém. E vou te curar. Mas foi um processo de muita dor, né? Eu fiquei mais 60 dias depois dessa coisa deve ter rolado. Muita coisa rolou. Crise de abstinência, sim. Vontade de ir embora, vontade de largar tudo. Saí com 87 dias, que é o nome do livro, né? Quando eu completei 87 dias, estava perto do Natal. Então, eu saí, voltei para Itapema. Saí em dezembro, um calor. Então, quando eu voltei para Itapema, eu voltei para o mesmo bairro, para o mesmo círculo. Fiquei alguns meses sem sair, sem a minha mãe a minha mãe tinha que estar comigo, eu morria de medo de sair. Não foi fácil, porque a gente volta para o mundo. E o mundo é doente. Nós vivemos num mundo doente, onde bebida é normal. Imagina, eu saí em dezembro, verãozão em Itapema, pegando, né? Bebida, droga. Então, eu saí... Não foi fácil. Durante muitos anos, até escrever esse livro, eu tinha muita vergonha do que eu tinha passado. Então, eu não falava pra ninguém. Voltei pro mercado de trabalho, voltei a trabalhar
não falava pra ninguém do que tinha acontecido em algum certo tempo da minha vida. Então tinha uma lacuna na minha vida que ninguém sabia. Aí todo mundo, vamos pra churrasco, vamos pra balada, vamos pra isso. Não. Eu ia pra churrasco. Não quer beber? Não bebe. Mas tu não bebe? Não, eu não bebo. Sabe, eu era um ETzinho. É incrível, né? É incrível o mundo doente que nós vivemos. Como na realidade tudo induz, né? É. O viver hoje na abstinência, abstinência é modo de falar em relação a não usar e não beber, né? É como a sociedade, ela espreme a gente, né? Por isso que é entendível e a gente nunca, de maneira nenhuma, principalmente a gente que já passou por isso, a dificuldade que tem das pessoas se manter em pé. E viver uma vida normal. E ontem, inclusive, eu saí com uma amiga minha e a mãe dela, que o irmão tem problema com droga. E eu falei isso pra ela. Eu disse, enquanto tá lá internado, enquanto tá fazendo o processo de internação, tá tudo certo. Quando sai, aí entra a igreja. Como é importante tu mudar as tuas amizades, o teu círculo, na tua comunidade ali. E tu tem que ter, eu digo, são pilares, né, da recuperação. O espiritual é muito forte. E assim, tu começar a congregar numa igreja, mudar o teu ambiente, né? Ou pessoas... Eu digo, o crente não usa droga, mas come, né? Mas assim, de amizades saudáveis para te mudar. Porque senão tu não sobrevive nesse mundo. Não sobrevive, porque é tudo assim. Vamos fazer um churrasquinho, vamos beber. Até hoje na minha casa. Eu sou a única que não bebo, né? Mas assim, todo mundo, vamos fazer um churrasquinho, cerveja, isso, aquilo. Então, assim, tu te mantém em pé depois? Não, e assim, às vezes até mesmo os de casa, eles não se ligam o quanto, né? Principalmente quem tá no início de uma recuperação, né? De se privar também, né? Porque a gente entende que no início também ele sofre, como nem você falou, né? É muita gente que sofre junto. Não é uma coisa, se fosse só a gente, que não, o pior é que todo mundo que está na nossa volta sofre às vezes muito mais do que a gente. Só que daí depois que a gente sai de uma recuperação e a gente vai para a volta, para a sociedade, para casa, eles não se ligam e se tocam o quanto aquilo ali é normal para eles, mas não é normal mais para a gente. Mas e aí tem outra dificuldade que a gente precisa prestar muita atenção. A vida deles não para. A conscientização tem que ser nossa. É verdade. Né? É o que as irmãs sempre falavam lá pra mim, né? Ari, quem fez o processo foi tu. Quem ficou 87 dias internada foi tu. Não queira sair e mudar o mundo. Sim. Porque tu não vai. Quem tem que mudar é tu. Né? É o teu interior, é a tua cura. E foi o que eu fiz, né? E aí a gente tem que ser forte. Seja forte e corajosa. Já começa aí. Porque tu tem que ser forte. Porque tudo envolve. É um mundo doente. Mas, graças a Deus, eu consegui. Não foi fácil. Tive muitas vontades, assim, não de usar cocaína. Mas eu tinha uma vontade de beber, só que eu sabia, né? Que se eu sentasse e bebi, nunca mais, né? Voltava. Mas aquela promessa que eu fiz para as minhas filhas, de que elas nunca mais, que eu não ia mais ver a minha filha do estado, toda vez que eu pensava, porque eu pensei várias vezes, sim, eu me lembrava daquela cena. Amém. Eu dizia, não posso fazer isso. Não posso fazer isso com a minha filha. E eu saí e eu sentia muita vergonha. Não queria saber de casar nem por nada na vida, porque estava muito bom morar com a minha mãe. Saí lá das irmãs, né? Continuei em tratamento no CAPS, psicólogo, psiquiatra, grupo. E a gente ia todo dominguinho na missa. E não queria saber de casar, porque já tinha sofrido demais, né? Com o pai das minhas filhas. E achava que essas coisas não eram pra mim. E aí Deus começa a fazer na vida, né? Botou meu marido no meu caminho, meu marido de família cristã. Comecei a namorar com ele. Um dia ele chegou lá com as alianças me pedindo casamento. E a minha filha, vai mãe, diz que sim. Eu disse, não quero casar. Ele, mas vamos casar. Eu disse, não, casar não é pra mim isso aí. Vamos fazer assim, a gente casa, mas cada um na sua casa. Ele, não, assim eu não quero. Eu disse, não, então não vamos casar, deixa assim, vamos. Mas Deus vai trabalhando na vida da gente. E ele de berço cristão. E o meu cunhado, né, sempre convidava, vamos na igreja. Eu dizia, o quê, igreja? Essas igrejas, esses pastores gritando com essas bíblias debaixo do braço. Mas nunca me viu. E Deus vai fazendo. Daí eu dizia, tá bom, vamos
vamos nessa tal dessa igreja, vamos ver como é que é. E a primeira vez que eu entrei pelas portas de uma igreja, foi lá na Igreja Embaixada, onde a gente congrega. E eu fui no domingo, e Jesus já me pegou de jeito. E eu comecei a gostar daquilo, e começamos a ir nos cultos domingo, e daqui a pouco a gente estava indo domingo e quarta. Daqui a pouco a gente apresentou minha filha no altar. Daqui a pouco, vai ter encontro com Deus. Aí meu marido foi lá, me escreveu. E naquela época, pastor, era 2020. 2020. Eu estava tomando 9 remédios. Uau, ainda? Ainda, porque para a ciência, né? Para os psiquiatras, para sempre... Não tem cura. Não tem cura, né? Não tem cura, tu vai ter sempre que tomar, tem que estar sempre vigiando, claro que eu tenho que sim. Mas assim, eu tentei fazer o desmame algumas vezes, porque era muito remédio. E eu voltava, eu desmaiava, eu ficava muito mal, eu tinha crise, tinha que voltar para os remédios, tudo. Então, naquela época do encontro com Deus, eu tomava 9 remédios, porque para sempre. Para sempre depressão, para sempre ansiedade, para sempre remédio para dormir, para sempre. Eu já tinha até aceito aquilo, já que é assim, né, que eu vou ter que viver, amém. Meu marido me escreveu naquele encontro com Deus, eu fui, meio sem saber o que fazer ainda, né, o que eu ia estar fazendo lá, um tal de encontro com Deus de mulher. Eu cheguei lá naquela igreja, às 8 da manhã, um monte de mulher, paz do Senhor, tudo faceiro. Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Meio-dia eu vou embora, né? Não vou ficar aqui com esse bando de doida. E aí Jesus veio com tudo daí, né? Naquela noite, naquele dia, eu fui curada através de uma ministração de cura. Eu senti Deus falando que a partir daquele dia que eu podia parar de tomar as medicações, que eu estava curada. E a partir daquele dia eu não tomei mais nada, em 2020. Né? Não estou dizendo aqui para parar de tomar medicação, mas assim, que foi uma cura que Deus fez. E Deus trabalhou muito em mim o casamento, né? Então, eu saí de lá naquela noite. Foi um encontro com Deus maravilhoso. No outro dia... teve um testemunho no altar, onde, né, eu aceitei o pedido de casamento do meu marido. Uau. Ele fez o encontro com Deus também no mês anterior, no mês que passou. A gente casou em novembro de 2020. E em 2021 eu parei de trabalhar, estava trabalhando, pedi demissão. Um dia acordei e disse, vou pedir demissão, não quero mais. Foi. E aí, quando eu voltei para mim, eu disse, meu Deus, mas o que eu fiz, né? Que eu pedi demissão e agora? O que eu vou fazer? E aí eu disse, eu vou fazer um propósito com Deus, né? Porque Deus não para a gente pra nada, né? E aí eu ainda vivia com muita vergonha de tudo que eu tinha feito. E Deus disse assim pra mim, vai lá naquela caixinha das irmãs, no 3º dia de propósito. Eu tinha uma caixinha que eu guardava tudo que eu fazia das irmãs, assim, né? Foram 87 dias, então eram trabalhos e cartas e tal. E eu peguei um diário que eu fazia. Desde o primeiro dia que eu entrei lá até o último dia eu escrevia cartas pra minha família. De top. Tudo que eu tava sentindo. Então eu tinha, assim, um livro. Uau! E Deus disse assim pra mim, o Espírito Santo disse assim pra mim, escreva um livro, porque esse livro será uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas a sair de onde tu saiu. Eu disse, o quê? Que top, mano. Que doideira é essa? Cara, tu já tava trabalhando pra Cristo sem perceber. E aí eu disse assim, o quê? Só que mexer naquilo, pastor, me doía muito. Porque eu ainda não tinha me perdoado, eu não tinha me curado daquilo. Eu disse assim, como assim escrever um livro? Claro. Todo mundo vai saber? E aí Jesus foi trabalhando. Eu conheci a pastora Gabriela, que foi a coordenadora desse livro, né? Uma pastora lá da nossa igreja. Foi um processo, assim, de muita cura, de muita libertação, escrever isso. De ver, assim, ó, da onde Deus me tirou. Que Ele me tirou da sarjeta, sabe? Top. Ele me pegou pela mãozinha e vem aqui, filha. Vem aqui que é a tua chance. E graças a Deus eu entendi que era a minha chance. E me curei daquela, sabe, da dependência química. E aí, quando Deus me disse assim, um livro, escreve um livro. Eu disse, Deus não, né? Não viaja na batatinha, né? Vamos para uma coisa mais fácil. E assim, pastor, comecei a escrever o livro e eu fiquei 3 meses escrevendo o livro. 3 meses, assim, ó. E cada palavra aqui, meu Deus, foi o Espírito Santo ministrando.
no meu coração, foi, sabe? Junto com o diário que tu... Foi junto com o meu diário, então, assim, é a história da minha vida, como eu entrei na droga, como Jesus me resgatou, né? Como eu fui pra igreja, eu encontro com Deus, tudo. Então, tem tudo aqui relatado, claro que numa história, mas, assim, acho que uns 3 dias, assim, depois que eu tava escrevendo, a minha filha disse assim pra minha mãe, vamos pra praia, mãe, tá calor. Eu disse, filha, a mãe precisa escrever isso aqui. Eu preciso escrever esse livro, porque o Espírito Santo me disse que eu só vou voltar a trabalhar depois que eu entregar esse livro. E como Deus faz na vida, né? Só a gente contando, né, para as pessoas acreditar mesmo. Quando eu entreguei o livro para a pastora Gabriela, para dizer, pastora, tá pronto, só que assim, eu preciso começar a trabalhar porque eu não tenho dinheiro para a gente fazer, né? Tem os custos. Pastor, eu encontrei o meu ex-chefe daquele que eu tinha pedido demissão e eu voltei a trabalhar. Uau. 1 semana depois. Então, esse era o tempo que eu precisava parar para escrever, para entregar. Entreguei para a pastora Gabriela. Quando o livro estava pré-pronto, a pastora Gabriela disse assim, Ari, agora vamos antes de publicar e tal, vamos mandar para as pessoas que fazem parte dessa história, tuas filhas, tua mãe, para elas lerem, né? Eu mandei para minha filha mais velha. Ela leu. Ela ficou extremamente furiosa com o que ela leu, porque ela disse que ela não autorizava e nem achava bonito eu estar expondo a minha vida e a vida delas. E que a partir daquele dia que eu entendesse que eu não tinha mais uma filha. Uau. E ela me bloqueou. Tava revoltadona ainda. E aí Isso desde o tempo lá do que você estava internada? Porque aquele tempo lá, depois que você estava internada, ela sumiu? Não, ela sumiu, aí a gente se falava. Eu fui para Porto Alegre, pedi perdão para ela. A gente tinha um relacionamento assim, mais ou menos, né? Ligava para ela, falava com ela, mas nada assim que... Aquela coisa de mãe e filha tinha se perdido, sabe? Tinha se quebrado. E aí, quando ela viu o livro, daí ela me bloqueou, não falou mais comigo. Isso foi em maio, em junho, o pai dela entrou em contato comigo. Ai, Jesus. Diz que iam internar ela e que por ordem médica eu estava proibida de chegar perto da minha filha porque ela estava com uma depressão, tentou suicídio. E eu não podia chegar perto da minha filha. Mais uma vez eu disse, Jesus, por quê? Porque com a minha filha faz comigo. Quem fez toda a meleca fui eu. E aí, pastor, foi mais um processo de 1 ano de entender que esse livro era um projeto de Deus, sim, que ele tinha que sair, que não era por causa dessa história, né? Mas que Deus ia fazer um renovo nas nossas vidas, que Deus ia tratar tudo que tinha que ser tratado, mas que dessa vez ele ia tratar lá no fundo, lá na fundação do negócio, na raiz. E eu me lembro que eu fiquei desesperada, porque mãe, eu não podia chegar perto da minha filha, eu não podia ter contato com a minha filha, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha filha. E meus pastores foram assim, incansáveis comigo. E meu pastor disse, Ari, só o que a gente pode fazer agora é orar. Vamos orar, sem cessar, né? Porque pode durar 1 ano, pode durar 2 meses, pode durar 10 anos. Amém. Ora e pede para Deus. Só o que tu pode fazer nesse momento. Eu orei, e Deus me deu uma palavra, Filemon 1:5. Talvez tenha sido separado de você por algum tempo, para que tenha de volta para sempre. Uau. E toda vez que eu chorava, eu me lembrava dessa palavra, e eu dizia, não, é um processo. Fiquei muitos meses sem querer pegar o livro, porque eu dizia que esse livro tinha acabado com o meu relacionamento com a minha filha, até eu entender que não era culpa do livro, e que era um processo de Deus, de restaurar nosso relacionamento de mãe e filha. E foi 1 ano, e aí eu voltei, né? Mudei algumas coisas do livro, tirei o nome delas, né? Minha filha mais velha, minha filha mais nova, tirei todos os nomes, dei uma mexida no livro. Eu disse, agora tá pronto. Agora ele tá pronto para ser publicado. Amém. E aí, em junho do ano passado, quando eu estava prestes a publicar esse livro, botar ele, né? Deus me trouxe a minha filha de volta. Uau. Completamente.
Foi assim, muita oração, foi muito joelho dobrado, foi muita dor, né? Foi muito tudo, mas assim, eu não podia. Eu lancei o livro lá na minha igreja, né? Lá na Igreja Embaixada. Deus não ia fazer eu subir naquele altar sem fazer a obra por completa. Amém. Quando eu subi naquele altar para publicar esse livro, Deus tinha feito tudo. Tudo Ele tinha feito na minha vida. Ele me deu uma família, aquela que eu perdi lá com 9 anos. Glória a Deus. E que tanto eu pedia para Ele. Deus me deu uma família, me deu um marido que ama minhas filhas, sabe? Ele me trouxe a minha filha de volta hoje completa. E eu entendo que a vida dela, ela é em Porto Alegre, que ela já tá com 20 anos, ela tá fazendo faculdade. Amém. Hoje ela tá fazendo faculdade de psicologia. Uau. Porque ela diz que ela quer cuidar das pessoas. Que top. Sabe? Como eu passei. Então Deus fez tudo na minha vida. Deus me tirou do fundo do poço. Ele foi lá e disse, vem minha filha que eu vou te ajudar. E eu vim. Então a minha vida hoje é para falar da bondade de Deus, Amém. do que Ele faz, do que Ele fez na minha vida. Porque eu era uma improvável. Eu era uma que não ia dar certo nunca. Nunca. Para todo mundo eu nunca ia dar certo. Quantas vezes a minha mãe hoje diz, filha, quantas pessoas disseram para mim, desiste dela, ela não tem mais jeito. E a minha mãe diz, eu não vou desistir, ela é minha filha. Como que eu vou desistir dela? Sabe? Então o meu pai celestial não desistiu de mim. Uau. E ele tinha tudo para desistir de mim, porque eu odiava ele. Eu odiava ele. Ele dava risada de ti, né? E aí, pastor, quando eu olho para os 87 dias que eu passei lá e eu chorava e eu olhava para o céu e dizia, por que eu, Deus? Hoje eu entendo o porquê. Porque hoje eu sou curada. Hoje eu posso dizer que eu sou curada completamente. Amém. Porque eu tinha que estar aqui abrindo a minha boca para falar desse Jesus maravilhoso. Sabe? Que só Ele. Porque durante todo esse tempo, eu senti um vazio. E esse vazio que eu sentia, eu preenchia com droga, com bebida, com festa. Só que eu só fui preenchida quando eu encontrei Jesus, quando Jesus entrou na minha vida. E é sobre isso, e sobre esse amor. Dele por nós, por todos nós. Então eu não vou mais me calar, hoje eu sou curada, sou liberta, não tenho vergonha nenhuma para dizer que fui usuária sim, tive na sarjeta sim, mas eu tenho um Jesus que estava vendo tudo isso, embora eu não acreditasse nele, ele estava cuidando de mim, porque só eu sei onde eu entrei, só eu sei de onde ele me tirou. Então, assim, essa história desse Jesus maravilhoso, e eu tenho muitos testemunhos, esse livro gerou muitos testemunhos, as pessoas que esse livro, quando o Espírito Santo me deu ele, não é para ficar rica, nem para se aparecer, nem nada. É para mim dar esse livro. Ferramenta. É uma ferramenta. Agora nós tivemos encontro com Deus, né? 68 almas nós levamos. Uau. Foi lindo, lindo, lindo. Eu dei um livro para cada um, Que sabe? Porque é isso, é chegar e dar, é ver na rua assim, cara, eu já tive aí. Cara, vem pro Jesus, vem comigo, que a gente ajuda, sabe? E é isso, esse livro é isso. É um testemunho escrito do que Jesus fez na minha vida. E como a gente sente uma propriedade, né? Quando a gente passa por algo, né? E Jesus, ele transforma a vida da gente, como a gente tem facilidade de chegar naqueles que estão sofrendo com o mesmo problema que a gente sofreu, né? E impressionante, como Deus faz, né? Às vezes eu tô andando de Uber, e daí eu começo a conversar com o Uber, porque daí eu sou uma ótima evangelista de Uber. Geralmente, Deus bota E tem muito Uber usuário, cara. E, pastor, vou te dizer uma coisa, depois que eu levantei essa bandeira dentro da igreja, como tem gente doente nas igrejas, tá? Claro que é. Porque é aquilo, vergonha. A vergonha, né? De dizer que, eu uso droga, eu bebo. Muitas mulheres com problema de bebida. E assim... Então, vem que a gente vai te ajudar. E não é por acaso também. Deus, ele coloca a gente nos lugares certos, né? Pra gente movimentar algo que realmente é o verdadeiro, aquela sujeira que tá escondida, assim, né? Que precisa estar à mostra para poder... Em Lucas 15, a palavra diz assim, que a mulher, ela perdeu a dracma, ela pegou a vassoura, ela acendeu o candeeiro e pegou a vassoura. Então, quando a gente chega perto da luz, a luz mostra onde tá sujo, né? E ali a gente tem que prestar atenção de que Deus está falando assim, não tenha medo de se mostrar que está sujo. Porque hoje, o que a religiosidade, principalmente, ela impera na vida das pessoas, é o quê? É tu viver uma vida de aparência. Exatamente. Automaticamente, a aparência, tu consegue colocar hoje, quem é que diz que a Ariane foi usuária de droga? Ninguém. Entendeu?
Ninguém vai chegar e vai dizer assim, se a Ariane não abrir a boca e dizer assim, olha, eu vivi uma vida totalmente louca, assim, assim, assim. As pessoas vão falar, sério, Ariane? Nossa, mas nem imaginava. É diferente para tu ver como hoje a coisa é tão encrostada em relação ainda na religiosidade, no superficial. Qual a nossa diferença, minha, tua e de um travesti hoje? Nenhuma. A diferença é que nós somos todos filhos, mas ele, de repente, para se transformar visivelmente, colocou uma prótese, colocou isso, colocou aquilo, e não vai ter o mesmo impacto de botar uma roupinha diferente e uma maquiagem e mostrar que foi transformado. Vai precisar de um processo de remover prótese, de fazer isso, fazer aquilo e se constituir um homem de novo. Agora a pergunta é, a igreja está preparada? Será que a igreja vai receber eu e você da mesma forma que receberia o travesti? Entendeu? Então, esse é o grande questão da religiosidade hoje dentro da igreja, mano. Verdade. Porque hoje um ladrão ou um cara que passou pelo presídio, foi isso, foi aquilo, superficialmente passou um tempo, constituiu família, se ele contar ninguém acredita. Agora, para aqueles que também são filhos, eles se arrependeram, eles são filhos. Por que não se abraça da mesma forma? Exatamente. Jesus não abraçaria, será? Entendeu? Com certeza. Né? E é sobre isso, sabe? Eu tenho, assim, um grande desejo no meu coração. Eu sei que quando chegar a hora, Deus vai abrir as portas. De ir em presídio, levar a palavra de Deus. Amém. Porque eu sei que lá eles estão sedentos, lá eles também precisam, e eles também são filhos. Amém. Por que eu fui curada? Por que eu posso hoje dizer que tá tudo bem, que Jesus... E por que ele não pode se arrepender também? Eles podem se arrepender, sim. Eles podem ter feito as cacacas que fizeram, mas eles também são filhos, eles também merecem, sabe? Ter as portas abertas e de alguém ir lá e anunciar esse evangelho maravilhoso, que é leve, que é de amor, que é de paz. E eu sei que um dia Jesus vai me proporcionar isso. Em nome de Jesus. Eu fui em várias comunidades terapêuticas, né? Através do livro. Foi, assim, lindo, né? Aqueles homens, aquelas mulheres, assim, sedentas pelo amor de Jesus. E é sobre isso. É levantar essa bandeira, sabe? Se Jesus faz, sim. Ele faz, ele é o homem de milagres, de cura. Quantas milagres aí Jesus fez, quantas curas Jesus operou. E ele faz ainda. Então é sobre esse Jesus, sobre essa bondade, sobre esse amor. E que todos nós somos filhos e merecemos viver essa paz que excede todo entendimento. Que só ele dá. Tem duas coisas ali que eu não sei se você percebeu na tua história, que com certeza deve ter percebido, mas assim, o primeiro, o poder da palavra, né? Lá tu contou que quando tu chegou e teve a visita lá da tua filha, quando ela foi embora, tu declarou, a partir de hoje eu vou viver outra vida, vou viver outra história, né? E esse poder da palavra, ele é extremamente importante. Eu tive também numa comunidade, eu fiz 9 meses de comunidade, né? Só que não era de amor exigente, em cima dos passos de AA e de NA. E eu vivi isso também. Quando eu cheguei no primeiro dia, naquela época, isso aí em 2008, eu fiz essa comunidade. E naquela época era tudo uma coisa paga, particular, era muito caro na época. Não é que nem hoje que tem tudo que é canto, graças a Deus, né? Mas naquele tempo era muito difícil. E eu me lembro que o meu pai, ele passava uma dificuldade muito grande junto com a minha família para pagar aquela comunidade. E eu me lembro que quando o dono da comunidade chegou e deu aquela palestra no início da mesa, na volta da mesa, ele chegou e disse que dentro daqueles 30 que tinha lá, somente a porcentagem de ficar em pé era somente 1%. Então somente um ficaria em pé naquele tempo. E eu me lembro que eu dei um soco na mesa. Eu disse, então esse um sou eu. Olha aí. Esse um sou eu. Só que passou 9 meses e aquilo que você falou sobre o sofrer muito, né? E declarar. Só a gente sabe o que a gente passa. Sozinho, pensando com aquilo que a gente fez, com quem a gente fez sofrer. E eu me lembro que todo dia as porteiras eram abertas. Eu só ficava preso pela minha mente. Eu sabia que eu tinha que ficar lá. Eu sabia que eu precisava, acima de qualquer coisa, passar por cima de tudo, porque era a minha única chance, cara. Só eu sei o que eu passei, só eu sei quanto eu chorei. Todos os dias eu chorava, cara. E eu me lembro que era um corredor de árvores,
sabe? Eu fiz lá em Sapucaia, no Rio Grande do Sul. Era um corredor de árvores, assim, e no final aquela porteira aberta. E eu acordava de manhã cedo, porque a gente acordava muito cedo, e eu ia e sentava no banco de frente para aquele corredor e eu dizia assim, hoje eu vou embora. Mas eu vou embora só de tardezinha. Todo dia, Ariane, eu falava isso. Todo dia. Eu passei 6 meses falando isso. Só que chegava de tardezinha, eu olhava para aquele corredor e eu disse assim, amanhã eu vou embora. Sabe? Uhum. Então, eu dizia para mim mesmo, era uma forma de quê? De eu ficar ali, entendeu? E eu, de alguma forma, eu me entusiasmar que eu tinha passado mais um dia, eu tinha passado mais um dia e eu tinha passado mais um dia. Só que passou 6 meses, foi a minha primeira visita na rua, porque eram o quê? 6 meses internado direto, né? E aí tu tinha direito, daí, dos últimos 3 meses, ter 1 semana em casa de ressocialização. E era a minha primeira visita na rua, para voltar para Pelotas, que eu sou de Pelotas. E aí, naquela semana, o dono da fazenda, dono da comunidade, me chamou e disse assim, senta aí. Mas sério, falando muito sério para mim, disse assim, senta aí. Eu sentei. E ele chegou e disse assim para mim, eu tenho uma notícia para te dar. Teu pai, a tua mãe, a tua esposa, eles faleceram. Eles bateram o carro e não sobreviveu ninguém. E aí eu entrei em desespero. E a primeira coisa e o sentimento que eu tive, além de eu chorar muito em cima daquele desespero, foi eu disse, agora eu vou usar até morrer. E aí ele perguntou pra mim, qual sentimento tu tá tendo agora? E aí eu disse, tu tá falando sério? Tu tá falando sério, seu Pedro? E ele dizia assim pra mim, qual o sentimento que tu tá tendo agora? E eu disse assim, eu quero morrer junto, eu quero usar até morrer. E ele disse, então tu não aprendeu nada. Bah. Tu não fez nada esses 6 meses. Tu não tá preparado. O meu tratamento começou depois de 6 meses. Olha porque aí. Eu aprendi que acima de qualquer coisa pode parar o mundo, pode acontecer o que acontecer. A única coisa que eu não posso fazer é usar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem momentos, mana, que as coisas vêm de um jeito pra gente que, por mais que seja sinistro o cara viver aquela loucura, aquela função de passar trabalho, até porque a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Exatamente. Né? E em cima disso, a força que a gente tem que ter. A determinação de uma palavra que a gente declarou lá atrás. Se Deus não usasse aquele cara para me falar aquilo, eu com certeza, tu pode ter certeza, eu não estaria nem hoje aqui para falar contigo sobre isso. Amém. Por quê? Porque Deus, ele tem preparado para cada um de nós algo específico, mano. Amém. Sabe? A gente, se tu parar para analisar, tu deve ter conhecido muita gente que por muito menos se matou. Por que a Ariane... Meu Deus, e hoje eu olho pros meus amigos em Porto Alegre daquela época, tem tudo assim. Eu fui para Porto Alegre, tentei resgatar um monte lá e não consegui. Mas assim, estão tudo assim ainda, sabe? Nenhum deles se recuperou, um tá preso, outro tá tudo assim. E por que a Ariane e o Diogo são diferentes? Não é que nós somos diferentes, mano. É que Deus escolheu a gente. Amém. E escolheu e tá para escolher muita e muita gente. O que a gente precisa hoje passar é que há possibilidades. Esperança. Tá entendendo? Porque se ele fez com a gente não é normal. Todo mundo consegue. O que precisa é ter uma perseverança. Em cima do quê? Mano, eu já tô caminhando isso há 16 anos. Às vezes eu sonho que eu tô usando e acordo como tivesse usado. Eu também. O espinho da carne existe. Entendeu? Agora, ninguém me tira da cabeça que eu sou curado. Jesus me curou, cara. E tu sabe, pastor, que uma vez eu sentei na frente do meu pastor Caio e eu não sei o que a gente tava conversando. Ele né, pastor? E daí eu disse assim, pastor, porque eu sou dependente química. Ele olhou pra mim e disse assim, tu era. Perante a medicina tu pode ser, mas perante Jesus que te curou, tu era. Nunca mais declarei isso na tua vida. E eu falo, e eu acho que nessas comunidades terapêuticas deve achar que eu sou maluca, né? Porque eu disse, eu era. Jesus me curou. Isso aí. E eu tenho certeza disso. Porque pode botar cocaína, pode botar bebida na minha frente, porque Jesus me curou. E eu era uma dependente química. Isso aí, mano. E eu declaro na minha vida. E só a gente, essa certeza caminha com a gente por quê? Porque a gente sabe o que Jesus fez na nossa vida. A remoção. Aí eu sou uma mulher de TPM uma vez por mês. Eu sei que é o meu corpo pedindo química. E isso depois de 16 anos, 17 anos. Entendeu? Por quê? Porque eu mudo meu humor, eu fico insuportável, eu não me aguento. Mas é uma questão de horas.
É uma questão só de quê? De eu ir orar. Quando vejo Jesus, parece que desce um balde de água em cima de mim, assim. Eu choro. E é incrível que, assim, ó, por mais que a vida da gente esteja bacana, a gente não consegue achar sentido para aquele dia D. Eu chamo dia D. Então o dia deve ser o dia A. Eu digo assim, é o meu dia D, cara. E o dia que eu acordo, assim, só no acordar, eu já vejo que, cara, hoje vai ser difícil. Daí eu vou pro joelho, peço, Senhor, hoje me ajuda a passar por essas batalhas, me ajuda isso, me ajuda aquilo. E é em cima disso que a gente tem que aprender. É viver um dia após o outro, mas se conhecer. Exatamente. Porque as consequências, elas existem. Tem uma passagem que ela é a única... Para deixar você falar, porque a gente entra nesses assuntos, tem uma passagem que diz assim, ó, que os 10 leprosos, né? É a única cura que Jesus não curou instantaneamente. Para analisar. Todas as curas de Jesus, assim, ó, seja curado. Seja curado. Quer ser curado? Seja curado. Aquela ali não. Aquela ali tinham 10 leprosos, onde eles chegaram diante de Jesus, e Jesus disse assim, se apresente ao sacerdote. Vão lá e se apresente ao sacerdote. Então, quer dizer, o sacerdote não estava ali. Eles tiveram que ir até o sacerdote. A palavra diz que no meio do caminho, eles viram que estavam curados. Então, tem coisas e curas que vêm no quê? No caminhar da gente. É um dia após o outro. É o processo. Entendeu? Né? Eu tenho vivido um outro tipo de processo agora, porque eu acho que Deus a gente vai subindo degrau e os processos são outros. Então, eu tenho vivido um outro processo que eu tenho conversado muito com a minha pastora. Ela disse assim, Ari... São processos tu tem que passar. Isso. Não tenta pular. Isso porque aí. se tu pular desse processo, tu vai cair lá em outro, vai quebrar tua cara. E para aquele outro lá da frente, tu tem que estar firme e forte. É isso aí. E vai passar. Só que a gente não sabe quanto tempo. É o processo de Deus, é o processo de Jesus. Seja forte, vai lá. E é sempre para remover algo. E é sempre para nos fazer... um pouquinho melhor, né? Eu tenho um GR, que é um grupo de relacionamento célula na minha casa, toda terça de mulheres. Então eu digo para as meninas lá, né? Gente, Jesus vai nos quebrando, porque ele não quer que a gente seja essas menininhas mimadas. Ele quer a melhor versão da gente. A gente é a imagem e semelhança deles, então vamos ser mais bonitinha. Porque tá feio isso que a gente tá mostrando pra Deus. Sabe? Então Deus vai quebrando, Deus vai fazendo. E ele quer uma melhor versão. E ele vai fazendo, né? Do jeito dele, do tempo dele. E ele faz. O ano passado, a gente teve o CAP, que é o Congresso de Avivamento Profético, que até vai ter agora esse final de semana. E teve uma ministração da Camila Vieira sobre orgulho, que acabou comigo. Que eu me achava uma santa, né? Quarta pessoa da Trindade, não orgulhosa, jamais. Mexeu muito comigo aquilo. E uma profecia do apóstolo Rony. Que ele disse assim, tem uma mãe lá atrás que está sofrendo. Da Argentina? Isso. Tem uma mãe lá atrás que está passando por uma luta com o filho, mas Deus manda te dizer que o que o diabo te tirou, Deus vai te trazer de volta. E, sei lá, 5.000 pessoas eu peguei para mim, é minha. E me atirei na profecia e fui para casa muito mal. E aí eu fui pra casa e pro meu marido disse, me deixa aqui sozinho um pouco, eu preciso conversar com Deus, saber o que ele quer agora. E aí Deus falou assim pra mim, desprezo. Parecia um outdoor, assim, desprezo. Eu disse, desprezo? Eu fui pra Bíblia, não é desprezo e tal. Eu disse pra mim, para de desprezar quem eu coloquei na tua vida pra te curar. Uau. E aí eu comecei assim, eu já tava no processo... que eu tinha mandado o livro para minha filha não estava falando comigo, né? E aí Deus disse assim para mim, o que mais tu não, que te faz ficar mal que a tua filha faz contigo? Eu disse, desprezo? Me dói ela me desprezar, então para de fazer isso com as pessoas. Para de desprezar as pessoas que eu botei na tua vida. E eu comecei a olhar assim, meu Deus. E aí comecei a pedir perdão para outro, pedir para Deus, bota na minha frente, né? Faz situações. E aí Deus começou a botar. Teve pessoas, pastor, que eu disse assim, eu quero te pedir perdão. Ela assim, Ari, a pessoa começar a chorar e dizer assim, Ari, eu nunca entendi por que tu me tratava daquele jeito. Uau. Eu nunca entendi o que tu tinha feito. O que eu tinha feito pra ti que tu me tratava daquele jeito. Pastor, foi um mover, assim, ó, de quebrar o orgulho em mim, de eu ir lá, me humilhar, pedir perdão. Mas por quê? Pra minha filha voltar a falar comigo e pra mim glorificar a Deus pelo que ele tinha feito na minha vida. Amém. Sabe? Porque eu tinha que quebrar um ciclo de orgulho, de frieza, de desprezo de algumas pessoas para Deus trazer minha filha e trazer esse livro.
sabe? Com tudo. Porque, às vezes, Deus quer nos dar, só que Ele não quer nos dar daquele jeito que a gente é. Porque se naquela época eu tivesse publicado esse livro, eu não ia dizer que foi a glória dele. Eu ia dizer, fui eu que fui lá, fui eu que melhorei, fui eu que escrevi. E não, a obra é dele. Ele que fez em mim. Eu sozinha não sou nada, só faço cacaca. Só faço meleca. Sabe? Então, assim, Deus começa a nos quebrar, Deus começa a fazer pra gente ser um pouquinho mais bonitinho, mais, né? Apresentável. Mais apresentável, porque é feio a nossa versão humana, carnal. E aí Deus não quer, a gente né? Nascemos de novo, espiritual. Vamos lá. E se Deus tem promessas na minha vida, que eu acho que tem. Não, acho que não tem, com certeza. Que eu acho que tem, porque eu acho que Ele não me tirou lá do fundo da sarjeta, Ele vai me quebrar até eu ficar um pouquinho melhor. E eu tô aqui, eu já disse pra Ele, minha vida não é mais minha, é tua. Faz o que tu quer. Tu me tirou de lá, tu fez tudo, agora é contigo. Só eis-me aqui, só vai me dando caminho que eu vou indo. Mais parecido com Ele, né? Porque, na realidade, esse quebrar, a palavra diz lá em Jeremias 6, se eu não me engano. Não me lembro direito onde é que fica, mas a palavra do oleiro. E diz que quando chegou o Jeremias na casa do oleiro, a palavra diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, o que representa o oleiro? Deus. O vaso representa a gente. Então, o vaso se estragou-se na mão do oleiro. Quer dizer que o vaso... Não foi a mão do oleiro que estragou o vaso, foi o vaso que se estragou. Então, ele está pronto ali. A gente pode até, com o movimento da gente mesmo, com a força dos nossos braços, querer ter atitudes fora do contexto daquilo que Deus quer, e aí quebra o vaso. Aí ele está pronto ali, com a mão ali, para fazer o quê? Faz de novo o vaso. Aí vai de novo o vaso, faz de novo o vaso. Até isso é importante a gente saber o quanto a gente está protegido, né? E o quanto é importante, você principalmente disse, né? Em buscar Cristo, em saber, eu preciso saber o que Deus quer nesse momento, né? E foi uma primeira fortaleza que se quebrou. Com certeza existe mais e vai ter, mano, até a gente voltar para a glória. Até a gente voltar para a eternidade, né? Porque santo a gente não é, santo só Ele, né? E a gente vai estar sempre em constante mudança, né? Metanoia, mudança de mente. Pra ser um pouquinho mais parecido com Ele, né? Porque eu acho que esse é o grande... A gente quer imitar Ele. Me conta, pra terminar. E casamento? Esse varão aí que apareceu na tua vida é um legendário ou não? É um legendário. Misericórdia. É montanha? É montanha, É uma bênção, graças a Deus, assim. A gente já tá há 5 anos casados. Eu sou péssima pra data, gente. Ainda bem que Misericórdia, essa parte do homem, mano. Não, e ele lembra do meu aniversário, ele lembra de data de casamento. Uau, é legendário mesmo, hein? Eu sou péssima. Mas é um homem de Deus, graças a Deus. A gente tá trilhando, né, esse caminho com Jesus juntos. Fácil não é, porque é o que eu digo, assim, é dois velhos que se encontraram. Top. Né? Mas graças a Deus, Deus vem nos mudando, nos fortalecendo, a gente ora, a gente busca junto, sabe? A gente tem uma igreja maravilhosa, pastores maravilhosos, líderes maravilhosos que eu digo assim, meu Deus, vocês não cansam de ouvir a gente 500 vezes, né? Minha filha hoje, graças a Deus, se batizou, vai em tudo que é evento da igreja de adolescentes, sabe? Então tá nos caminhos do Senhor também. A mais velha também? A mais velha ainda não, mas ela me pediu uma Bíblia esses dias de presente, eu mandei. Top. Então, assim, mas ela tá estudando. Esses dias ela disse, mãe, eu vou sair. Eu disse, pelo amor de Deus, onde é que tu vai? Eu vou lá na Cidade Baixa, num bar. Eu disse, pelo amor de Deus, não vai beber, me promete que tu não vai usar droga. Mãe, eu odeio droga, mãe. Se tem uma coisa que tu botou na minha cabeça, é que eu odeio droga. Ufa, pelo menos isso. Esse filha, por favor, não usa, filha. Amém. Mas é isso aí. É uma preocupação, né, de mãe. Graças a Deus, né, hoje eu consigo falar abertamente que fui uma usuária de droga. No meu trabalho todo mundo sabe. Então, minha vida agora é um livro aberto, é para Jesus mesmo. Amo meu trabalho, amo meus chefes, amo aquela empresa. Então, Deus fez tudo. Que top, mano, que top. Ele estrutura tudo, Ele né? estrutura, ele é o mestre. Ele é o mestre. Realmente, se a gente pudesse, né, tirar um tampão na cabeça das pessoas, né? Ontem eu tava conversando com essa minha amiga e com a mãe dela, nós ficamos acho que umas 3 horas, né, conversando assim. Preciso conversar contigo porque eu preciso internar e tal. Eu disse, amém, é pra isso mesmo, vamos lá.
eu disse assim, meu Deus, eu tenho vontade de abrir as cabeças, assim, falar e botar as coisas na cabeça, porque, assim, a gente sabe a dor que a gente passou. É muito dolorido. É muito dolorido quando a gente tá usando, quando a gente tá internado, quando a gente sai, até a gente realmente firmar, e não, agora é assim, é muito dolorido. Então, assim, eu tenho vontade de pegar todo mundo pela mão e dizer, vamos comigo, vamos fazer. Mas cada um tem seu tempo, né? E a gente também não pode pular processo. Cada um tem um tempo de processo, né? De viver e tem dificuldade em largar algumas coisas. Também tem aquele processo daquele que ele é escravo da droga, tem aquele que ama a droga. É difícil a pessoa se libertar, tem mais dificuldade, né? Porque a escravidão, tu te percebe, assim, que nem você. Você chegou um momento em que você viu aquele despertar, assim, cara, tô ficando louca. Imagina, tu acender o fogão, gás, tudo. Cara, tu tem que estar muito fora de si. Muito doente, muito... completamente sem consciência, sem nada, eu perdi tudo. Imagina. Eu perdi tudo, E assim, olha o nível de perigo que a gente começa a entrar, porque daí tu começa a te envolver com traficante, sabe? Eu com 2 filhas em casa, tu perde a noção. Sim. Sabe? De coisas assim que qualquer cego tá vendo. E a gente perde a noção, a gente bota a vida não só da gente em perigo, de todo mundo, né? Então é muito sério, é um problema que tem que ser tratado como doença, né? Não como, é um drogado. Eu tenho pavor disso. Quando diz, é aquele drogado. Não fala assim. Não fala assim, que não é assim. Né? Mas amém, Deus me resgatou. Alguém que precisa de ajuda, né? Alguém que precisa de ajuda, ser tratado como doente e né, ter todas as condições de ser tratado como doente, mas... É um problema bem, bem sério, assim, né? Da sociedade, da políticas públicas e é outra coisa, né? Mas amém. Mas eu creio que Jesus tem levantado muitas pessoas, né? Jesus tem feito, graças a Deus, antes a taxa de gente em pé, né? E entendendo o processo, hoje está bem maior do que estava antes, né? Então eu creio que Jesus ele está fazendo a obra, né? Na vida de muitos. Hoje eu tenho vários relatos. Eu cuidei de uma comunidade aí faz uns 3 anos. Fiquei 3 anos dentro de uma comunidade. Que legal. Né? Cuidando como pastor, né? E a gente tinha muita dificuldade de mudar essa estatística mundana, né? Que eu tomei um impacto quando eu entrei numa comunidade. Disseram para mim, pastor, ainda continua 1%. Eu disse, cara, como assim? Não existe esse 1%. Porque se dentro de uma comunidade 50 pessoas batendo o peito e dizer assim, eu sou esse 1%, a gente já muda a estatística. Entendeu? Então, eu acho que cada um fazendo a sua parte, né? A gente sabe que é difícil. A gente não quer passar pano aqui também, né, Ariane? Só a gente sabe as dificuldades que é viver isso, principalmente no início. Eu tive várias crises de abstinência, de me retorcer todo, de virar dia suando, botando aquilo pra fora. É algo muito terrível. Não é fácil. Só a gente sabe, quem passou sabe quanto é difícil. Mas a gente também sabe que se a gente passar pelo aquilo ali, né, pelo menos dar a chance de viver algo novo, a gente consegue passar e viver uma vida abundante com Cristo. Quando chega alguém para mim e diz assim, Diogo, pastor, eu tive uma recaída, eu disse, cara, tu não precisa me falar mais nada para eu saber o que te ocasionou isso. E eles, o que, pastor? Eu disse assim, primeiro, cara, tu largou das mãos de Cristo. É impossível estar com ele e voltar a fazer as mesmas coisas. O momento que a gente larga das mãos de Cristo é a mesma coisa que a gente diz assim, eu quero o mundo de volta. E Cristo, ele é aquele que ele muda a mente da gente. Cada vez que a gente está mais perto dele, ele remove algo de nós e dá algo dele. Então, se ele está dando algo dele, ele está transformando, né? Então, é tudo uma base de perseverança, né, mano? E assim, eu quero te dar os parabéns. Amém. Não só pela garra, pela luta, né? Eu acho que tu representa muito hoje a mulher que está sofrendo, mas que deu um passo de fé e encontrou o chão. É verdade. Eu acho que é isso que falta, né, mano? A gente colocar esse passo de acreditar, de fazer algo diferente, ter atitudes novas, encontrar um chão diferente, um caminho diferente, né? Por mais que doa, por mais que seja dias de luta, por mais que dias... Mas eu acho que tu é uma referência não só para aquela que sofre na drogadição, mas que sofre em várias áreas,
né, Ariane? Parabéns por ser essa mulher incrível, por ter hoje a tua família contigo. Eu creio, mana, que Deus ele vai te levar em lugares muito, muito profundos, em áreas que de repente tu nunca nem imaginou entrar, poder falar de Cristo, né? E poder representar essa mulher que ela é uma estrutura. Por mais que ela teve um dia debilitada, hoje ela é uma estrutura. Ela é uma estrutura para sua casa, para sua família e principalmente, mana, hoje tu é uma referência. Amém. Isso que é mais importante de tudo. Hoje tu tem um legado para deixar para as tuas filhas, porque elas viram muitas coisas, mas elas também viram a transformação dessa pessoa que você é hoje. Amém. Amém, mana? Muito obrigado por ter aceito, dar um abração lá nesse varão, né? Que dá os parabéns também, porque ele abraçou essa causa contigo. Abraçou. Né? Não deve ter sido fácil, né? Não. E assim, meu Deus, foi muita crise até esse livro chegar aqui. Ah, eu imagino. E ele acompanhou tudo, segurou tudo no legendário. É o legendário. Mas amém, é isso aí. A droga, ela já é, assim, difícil pro homem, né? Uhum. E pra mulher, eu creio que é muito difícil a gente se olhar e dizer, bom, agora eu tenho que deixar uma casa, eu tenho que deixar filho, eu preciso me tratar. Né? Porque a mulher, ela, né, mãe, tem um trabalho, tem uma casa, e a droga, ela não gera só o problema da droga. Não, vem a depressão, vem a baixa autoestima, vem tu te sente um nada. Então, se reerguer de tudo isso é muito, muito difícil, mas é possível. É possível, tem que ter força, perseverança. É isso aí. E vamos lá, não vai ser fácil? Não vai ser, né? Jesus não disse que seria fácil. Mas é possível, sim, é possível, né? Basta querer, basta dar um passo, basta procurar ajuda, né? Ajuda espiritual, médica, acompanhamento médico, comunidade terapêutica, se for necessário. E é possível, sim. Eu tô aqui para dizer que é possível, que com Jesus é possível. Amém. Mana, obrigado, viu? Gente, esse é o livro da Ariane, 87 dias. Esse livro, ele eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. 87 dias. Nossa. Eu tenho certeza que ele vai não só ajudar muita gente, mas ele vai trazer esperança para muita gente. Ele vai trazer um tempo, né, de várias áreas. Eu acho que isso não só envolve a drogadição, acho que vai muito mais além, sabe, Ariane? E eu creio, mana, que a gente vai estar botando lá o teu Insta, né? Uhum. Quem quiser adquirir esse livro, né, para entrar em contato contigo, vai estar na descrição. E mais uma vez, mana, muito obrigado. Eu que agradeço. De verdade. É uma honra falar de Jesus. Amém. Obrigado de verdade. Manda um abraço lá para os pastores, né? Hoje eu congrego na casa do Pai, ali no Camboriú, mas a gente conhece ali a embaixada, a gente já esteve ali, a gente conhece ali o pastor Michael Abud, e manda um abração para eles lá, e sempre que precisar de algo assim, a gente está aqui. Amém. Tá? Deus abençoe, mana. Amém. Abraço. Gente, obrigado de verdade, obrigado. Mais uma história incrível, né? A gente sabe a importância que a gente tem de pessoas, elas viverem algo, né, para poder passar e testemunhar, né? A drogadição, ela é algo que muitas hoje pessoas estão vivendo. Hoje é uma coisa tão diabólica, porque ela escolhia só a parte de infância, adolescência. Hoje ela está entrando em vários lugares, não tem idade onde não está atacando. Mas uma coisa é certa, gente. Eu, Ariane, a gente já passou por inúmeras situações em relação a ferramentas que nos ajudam. E ajudam bastante a gente buscar esse alívio, essa mudança. Mas tem uma coisa que faz tudo mudar. E tudo se fazer novo. Se chama Jesus Cristo. Ele curou a mim, ele curou a Ariane, ele tem curado tantas outras pessoas, né? Então, você que está sofrendo, você que ainda tem esses altos e baixos de permanecer de repente 1 mês, 2 e cai, levanta, vai naquilo que realmente pode resolver sua vida. Jesus é aquele que cura e liberta, gente.
ele removeu da minha vida como ele tivesse removido algo visível, assim. Eu nunca mais senti vontade de usar droga dentro da minha mente, dentro do meu coração. O corpo da gente, ele sofre consequências, mas o que está em nós é muito mais forte que o corpo. É muito mais forte que a carne. Hoje a gente está liberto em nome de Jesus Cristo. E a gente declara isso aonde tiver que ir. Jesus cura, liberta e salva. E a gente é curado em nome de Jesus. Então, você possa liberar essa palavra para você mesmo. Eu sou curado. E encontre esse Cristo maravilhoso que muda toda uma situação. Ele reverte situações. Eu já vi casamento voltar, o casal de novo se reconciliar. Eu já vi pai se reconciliando com filho se reconciliando com pai. E não tem aquilo que Jesus não faça voltar de novo ao princípio, à originalidade. Ele é aquele que transforma tudo, gente. Então, que você possa ficar com essa palavra, você possa ficar com essa mensagem e saber mais uma vez, Cristo é a solução. Deus abençoe a todos, uma boa noite, Makir Podcast.